Programa ADV Jus. Oferecimento Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Olá, meus amigos do ADV Jus, chegamos com mais um novo programa recheado de matérias jurídicas para você. A praxe é começar agradecendo por nos acompanhar sempre aqui na TV RP Canal 9 da NET, nas redes sociais, no Face, no Instagram, no LinkedIn e também no nosso site, que é o advjus.net. Muito obrigado da companhia de sempre, ok? Você vai ver no ADV Jus TV de hoje. ADV Jus Trânsito. ADV Jus Protesto da ARP, ADV Jus Vocabulário, ADV Especial com 2 participações, ADV Jus Estante Jurídica, ADV Legal, ADV Jus Entrevista, Marketing Jurídico e Divino. Tudo isso e muito mais, agora aqui no ADV Jus. Fique aqui. Ok, iniciando então o nosso ADV Jus TV de hoje, nós vamos começar falando a respeito de trânsito. Olha só, a Justiça determinou, que Detrans devem voltar a emitir documento físico do veículo. Por quê? Porque agora é a moda tudo digital, Então o pessoal tem que entrar lá no site, já com a obrigação paga, e ele mesmo fazer o serviço que o Detran fazia, imprimir o certificado do veículo em papel sulfite. O papel moeda acabou, certo? Mas a Justiça de Santa Catarina entendeu que isso aí estava provocando uma certa exclusão exclusão digital, como o pessoal costuma dizer, Mas além disso, a ação que foi interposta pela Associação dos Despachantes e outros órgãos ligados ao setor, eles alegaram sim, como eu disse, essa exclusão digital, mas principalmente uma violação da resolução do CONTRAN, essa lei aqui 14.071, que vai entrar inclusive em vigor agora em 2021. Olha, sinceramente, eu acho que isso foi sim uma boa medida dessas entidades, porque afinal de contas, só uma coisinha que eu gostaria de deixar colocado. Agora não imprime mais aquele verdinho, o certificado lá para você usar, o certificado de registro do carro e também aquele recibo, não imprime mais, é você que tem que fazer isso. Alguém tem alguma notícia que também foi dado algum desconto aí para a população em relação a essa não impressão? Porque dizem que o papel é caríssimo, que eu saiba até agora não, Então, com a palavra, as autoridades. Vamos aguardar. Legal, agora vamos seguindo com o ADV Jus TV. Essa semana a Associação dos Advogados, através do seu corpo diretivo, ela promoveu aí uma passeata em protesto ao melhor funcionamento dos órgãos judiciais. Eu estive lá, veja como foi. A Associação dos Advogados de Ribeirão Preto realizou oportuna carreata acontecida no último dia 12 do corrente e contou com a participação de inúmeros advogados e colaboradores. O ato teve início na frente da Justiça do Trabalho de Ribeirão Preto e, segundo os dirigentes da entidade, foi um ato público de protesto com o objetivo de chamar a atenção das autoridades do Judiciário para a situação crítica que se encontra o exercício da advocacia na pandemia. Alegam ainda que a Justiça do Trabalho está totalmente paralisada e não estão ocorrendo audiências, sendo que na Justiça Estadual o ambiente também não é diferente. O funcionamento é precário. Por fim, ficou consignado na manifestação que não se pode transferir para a advocacia a obrigação que compete à Justiça, aos órgãos públicos, e como tal deve acontecer. Aguarda-se, portanto, o restabelecimento dos serviços e uma melhor prestação jurisdicional, segundo colocaram os dirigentes da entidade. Ok, nós queremos aqui também nos unir aí aos advogadas da associação aqui de Ribeirão Preto, que aí querem realmente trabalhar. Quem não quer, fica parado. Agora a gente vai falar a respeito de vocabulário jurídico. Quero colocar aí para você, se você se lembra ou se você sabe o que significa
Dano emergente. Olha só, tem muita gente que não sabe, hein? A resposta no intervalinho, só você ficar ligado aqui. Agora sim, chegou o momento da gente falar do ADV especial, áreas do direito. Aqui do ADV especial nós vamos falar de direito imobiliário com o catedrático da matéria, o Dr. Luiz Felipe Arcângelo. Confira, por favor. Olá, amigos do ADV Justo. Hoje falarei sobre corretagem imobiliária. No contrato de corretagem ou mediação, também é estabelecida qual será a remuneração do corretor pelos serviços prestados, ou seja, determina-se qual será a chamada comissão por aquele negócio efetuado, sendo que o mais correto seria falar honorários de corretagem como os honorários advocatícios dos advogados. O Cresce oferece a tabela de honorários de corretagem, que não possui obrigatoriedade de utilização, apenas dá um norte para valores de comissão e de honorários. A atuação do corretor gera o direito ao recebimento da comissão e não está condicionada automaticamente à concretização do negócio, salvo se assim estiver disposto no contrato. No entanto, não se pode confundir arrependimento com irregularidade da documentação, razão pela qual, caso haja irregularidade na documentação e por este motivo o negócio não seja concluído, não há se falar em pagamento de corretagem. Somente será devida a comissão de corretagem naquele valor estipulado pelas partes, no caso de um negócio entre o interessado e o proprietário do imóvel ter sido realizado em função do trabalho realizado pelo corretor de imóveis, nos termos do que fala o artigo 725 do Código Civil. A comissão somente será devida se efetivamente o corretor realizou a intermediação, a aproximação das partes, para que estas viessem a finalizar o negócio jurídico. Contudo, em se tratando do caso em que o contrato possuir previsão de contrato de corretagem com exclusividade, o corretor terá direito a receber a remuneração integral pelo serviço prestado, mesmo que o negócio tenha sido realizado sem a sua mediação, conforme prevê o artigo 726 do Código Civil. Há também a possibilidade de atuar na mediação do negócio mais de um corretor. Sendo assim, o caso concreto indicará o quanto cada um trabalhou, eficazmente ou não. O que não se admite é que o valor total ultrapasse o que seria razoavelmente pago a um corretor, sob pena de empobrecimento sem causa do contratante do serviço. No entanto, em decisão que contradiz essa posição, o STJ ignorou esta ponderação ao reconhecer que, existindo cláusula de exclusividade, a comissão contratada é devida ao corretor que dela se beneficiava, ainda que o outro corretor também tenha promovido a aproximação útil. Em breve, voltarei com mais direito imobiliário aqui no ADV Especial. Um abraço e até mais. Ok, muito obrigado, Dr. Luiz Felipe. Estante Jurídica, momento literário aqui em nosso programa. Confira aí. A estante jurídica do ADV Justo TV de hoje destaca a seguinte obra: Direito Penal e Ação Significativa. Direito Penal e Ação Significativa já está na segunda edição. Autoria Pedro Fonseca. Editora Foco. É mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Legal, primeiro bloco do ADV Justo TV de hoje se encerrando. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, voltamos na sequência, fica aqui. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ourpet, o app animal. Baixe já ou acesse ourpet.com.br e surpreenda-se. Vocabulário jurídico. O que significa dano emergente? Dano emergente é um efeito danoso, direto e imediato de um ato ilícito. Trata-se de uma consequência primária
de tal ato o qual enseja a reparação nos termos da lei adjetiva civil. Voltamos então com o segundo bloco do ADV Just TV de hoje. Eu quero trazer mais uma notícia importantíssima no ADV Legal. É justamente uma notícia do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Ele fixou uma nova meta relacionada ao meio ambiente. Meio ambiente sempre importante, a gente faz parte desse time aí que apoia sempre medidas em favor do meio ambiente. E o CNJ tem o objetivo de impulsionar ações ambientais, ou seja, priorizar, o julgamento de ações judiciais relativas ao meio ambiente. E ele fixou aí algumas metas, para que sejam cumpridas, justamente para agilizar esse tipo de processo. Quem tem alguma dúvida é só entrar lá no site do CNJ, tá aqui, cnj.jus.br/gestão e planejamento metas, que vai ver, inclusive lá tem aí essa ilustração aqui, prioridade nas ações ligadas ao meio ambiente. Essas metas são de caráter nacional. Vamos agora seguindo com o nosso ADV Just TV de hoje. Olha, nós fizemos uma entrevista interessantíssima com a doutora Daniela Caspani Garieri, minha colega advogada, especialista na área aí do direito de família, do direito sucessório, e ela nos deu aí muitas referências com relação justamente a direitos e obrigações que envolvem idosos. Uma entrevista que nós já mostramos, vamos reexibir agora porque vale a pena, confira. Doutora, agora eu ia já entrar aqui na nossa pauta, a gente queria falar o seguinte, é mesmo a melhor forma, o melhor caminho para uma sucessão mais tranquila é o caminho do planejamento, doutora? Ah, sem dúvida alguma. Eu até recentemente fiz algumas lives, escrevi alguns textos sobre planejamento e, sem dúvida alguma, o planejar, ele é muito mais bem sucedido do que a gente deixar a sucessão natural, Deixar a transmissão do patrimônio e da nossa vontade decorrer naturalmente após a morte. Te digo isso porque eu estava tratando até com uma cliente recentemente que a mãe foi acometida, descobriu uma doença grave, enfim, terminal. E ela me ligou dizendo o seguinte: olha, eu deixo as coisas como estão ou me organizo, para já fazer a transferência. E quando você faz o planejamento, você consegue tanto diminuir a questão dos custos, em muitos casos, mas mais do que diminuir a questão do impacto tributário, de todos os custos que existem em virtude de uma sucessão, você garante que essa transmissão de patrimônio, ela se dê na forma pela qual o sucessor, idealizou. Então, muitas vezes, eu tenho um desejo de transmissão de patrimônio que não se coaduna nem com a realidade jurídica, porque às vezes eu estou numa ilusão de que no regime de bens que eu vivo, a sucessão se dará daquela forma, ou muitas vezes eu ignoro a própria vontade dos herdeiros, que muitas vezes não é igual à minha. Então, planejar, eu sempre digo que traz um custo tanto financeiro, quanto de pessoal, de vínculos afetivos, infinitamente menor, A gente consegue organizar as situações. E aí, a organização desse patrimônio, a gente tem N leques de opções, hoje. Doutora, agora para a gente entrar aqui numa questão um pouco mais fática, como eu disse nos bastidores, chegou aqui alguns questionamentos, o pessoal vê os advogados falando aqui no ADV Just e enviam para nós algumas perguntas específicas. Vamos lá, se eu puder ajudar. Qual é o time, A pessoa quis saber assim, qual o momento, quando uma pessoa idosa, já aí com os seus 80 anos de idade, ela ainda é capaz, mas ela já dá sinais de esquecimento, de envelhecimento, e começa a ficar um pouco menos ativa. Esse é o momento de se tentar uma cautela ou mesmo uma blindagem do patrimônio, doutor? E como isso pode ser feito? Tá.
Eu acho que, assim, olha, aí eu vejo essa pergunta, né? Existem duas questões para se preocupar, né? Uma na transmissão do patrimônio, pensando no falecimento dessa pessoa, que já conta com 80 anos, né? É evidente que ela tem uma perspectiva agora de vida menor, né? Então, em termos de planejamento sucessório, se for pensando numa situação de planejar a sucessão, já estamos passando até da hora, né? Então, é o momento de que, se a pessoa não quiser que tenha os bens levados a inventário, é um momento urgente de se sentar com um advogado, verificar o patrimônio que essa pessoa possui, né? E organizar a melhor forma para se transmitir aos herdeiros ainda em vida, respeitadas as disposições legais. Sim. Agora, se o espectador que fez essa pergunta estiver preocupado com a tutela do idoso, nesse momento em que ele começa a ter, e esse é natural, e começou a ter tardiamente, né? É natural da pessoa idosa começar a ter esses problemas de esquecimento, de maior fragilidade emocional, né? E psíquica. Veja, a pessoa coloca que ela não é incapaz, mas ela está numa situação que ela se torna mais vulnerável. Sim. Nesse contexto, uma sugestão que eu dou, ainda é pouco utilizada no sistema brasileiro, até por ser muito nova, os estudiosos ainda estão se debatendo no tema, é o Instituto da Tomada de Decisão Apoiada. O que é isso? Foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que introduziu isso no ordenamento jurídico, tá? Então, o que é o Instituto da Tomada de Decisão Apoiada? No Brasil, quando você tem situações de incapacidade, tá? E aí a incapacidade aqui, eu quero dizer que ela tem que ser lida no sentido de não aquele que não tenha cognição alguma. Pode ser uma incapacidade de grau leve até mais aguda, né? Até em casos graves de total incapacidade, tá? A gente tem duas opções no Brasil. Para aquele totalmente incapaz, que não é o caso da espectadora, a gente entra com um pedido de curatela, que é a antiga interdição. Não se fala mais interdição no Brasil. Certo. E existe a possibilidade de se efetuar um pedido judicial de tomada de decisão apoiada. O que é isso, em resumo? Aquele que, no caso, o deficiente, ou que está, o idoso, vamos pôr no caso o idoso, tá? O idoso que está já sentindo que tem uma limitação cognitiva, apesar dele estar capaz para a prática dos atos civis, né? Os atos civis, ele está plenamente capaz, mas ele sente já uma letargia. Ele pode solicitar, e aí a solicitação é judicial, ele pode solicitar ao juiz a homologação, tá? de um termo de ajuste, tá? Na qual as decisões por ele tomadas não serão tomadas sozinha. Ele vai indicar num pedido, ele vai fazer um termo, né? No qual ele e mais duas pessoas da confiança dele, idôneas, tá? Que gozem da sua confiança, vão prestar apoio na tomada de decisões. E ele enumera nesse termo de ajuste de vontade quais vão ser os atos negociais que ele não poderá praticar sozinho. Agora, assim, nesse caso ainda, normalmente as pessoas eles chegam a essa idade, já estão viúvas há um certo tempo, e depois dos 70 anos, ele arruma lá uma namorada, mas ele tem a situação patrimonial consolidada, e vamos colocar também nessa hipótese, a companheira ali, a namorada, ela também tem uma situação já consolidada das coisas dela, da aposentadoria dela, da casa dela. Eu gostaria de saber se esse relacionamento, apesar de cada um estar em seu lar, se configura assim uma união estável, e se no caso configurar, como que fica? No caso, ascender, um patrimônio, às vezes, de um filho dele, que falece antes dele, ele tem aquela namorada, ou companheira, como que fica isso, doutora? Tá. Nessa situação,
tá, de idosos acima de 70 anos, se eles passarem a viver em união estável, vai se aplicar a eles, seja em ou mesmo casamento ou em união estável, o regime da separação obrigatória de bens. Tá? Então, ela é obrigatória, não é aquele regime da separação em que as pessoas vão no cartório e fazem o pacto antinupcial, só para esclarecer para os leigos. Tá? Neste regime da separação obrigatória de bens, tá? Este cônjuge ou companheiro, tá? Como o próprio nome diz, a separação é total. Tá? Existe, tá, uma discussão se porventura este casal adquirir bens de maneira onerosa, ou seja, a título de compra e venda, durante esta união estável, se haverá a comunhão, ou seja, a comunhão para efeitos de casamento, de partilha. Tá? Considerando a conjuntura atual, eu entendo que sim. Então, assim, num eventual divórcio desse idoso, se discutiria a meação e a comunicação desse patrimônio entre eles, do adquirido onerosamente. Agora, numa hipótese de falecimento, tá? Eles não são herdeiros. Tá? Isso numa situação deles concorrerem com filhos. Tá? Então, numa situação em que esse idoso falece, deixando descendentes, tá? Este novo cônjuge ou este novo companheiro não concorre. Ou seja, quem vai ser o único herdeiro? O filho. Eventualmente, vai se discutir meação, que é por conta do efeito do casamento ou da união estável, da meação deste companheiro ou deste cônjuge, tá? De bens adquiridos, volto a dizer, onerosamente durante esse relacionamento. Muito obrigado, doutora Daniela. Meus amigos, agora vamos falar de marketing jurídico. Eu sempre bato nessa tecla aqui no ADVJus, né? A importância do marketing jurídico para a nossa classe, para a classe dos advogados, a classe advocatícia. E como fazer? Existem inúmeras formas. Eu costumo dizer aqui que eu gosto muito do marketing jurídico de imagem. Disponibilizamos aí as nossas páginas porque aqui tem o conteúdo. Então, marketing jurídico de imagem com conteúdo. A prova é o convite incessante aí para colegas integrantes do ADV especial, como você está conferindo aí. Nossos colegas são aí sempre aí convidados para participar de entrevistas da matéria em outros veículos. Boa sorte para todo mundo! Seguindo com o ADVJus, agora nós vamos falar a respeito de ADV especial. Nós vamos falar de prática processual penal com o Dr. José Ricardo Romão. Confira. Olá, amigos do ADVJus e a todos que nos assistem. É certo que logo mais completaremos um ano de estado de calamidade pública em razão da pandemia instalada pelo vírus causador da Covid-19, em que presenciamos fóruns fechados ou em funcionamento híbrido, né, parte remoto e parte físico. E nesse cenário, vários são os processos que se encontram paralisados, com seu andamento prejudicado, sobretudo pela impossibilidade de realização de audiências presenciais, dentre outros atos processuais necessários. Uma alternativa encontrada foi a realização das audiências virtuais, que ainda geram diversas discussões e polêmicas, maiormente quanto à garantia do devido processo legal. Tá? No processo penal, não foi diferente. Vários são os questionamentos sobre a possibilidade de realização de atos telepresenciais, sobretudo para a preservação e garantia da ampla defesa e do contraditório. E a nossa reflexão de hoje é se seria possível a realização virtual ou mista do tribunal do júri, o que vem causando aí muitas nulidades e polêmicas no processo penal. Tá? É certo que a pandemia justifica a realização de certos atos por videoconferência, como a oitiva de testemunhas, até mesmo para prestigiar o princípio da duração razoável do processo. Porém, quanto à realização de um tribunal do júri, entendemos que somente seria possível quanto ao interrogatório por videoconferência de réu preso. Tá? Entendemos não ser possível a realização do plenário por videoconferência no caso de réu solto,
Tá? A hipótese de réu preso há uma gravíssima questão de ordem pública, previsão do artigo 185, parágrafo 2º, inciso 4º do Código de Processo Penal. Mas esse dispositivo legal não contempla e não se aplica ao caso do réu solto, inexistindo até o momento alguma lei que autorize a videoconferência, mesmo em situações excepcionais como a atual da pandemia. Assim, enquanto os tribunais não retomarem as atividades presenciais, somente será possível o interrogatório por videoconferência de réu solto, quando houver anuência ou não existir discordância expressa e tempestiva da defesa. E quanto à participação dos jurados, evidentemente, é imprescindível a atuação física, né? É grave a questão sanitária, mas mais grave ainda seria impor risco ao bem jurídico da liberdade de qualquer cidadão, violando-se garantias constitucionais. Em breve voltaremos com mais assuntos e temas de prática processual penal aqui no ADV Jus. Ok, muito obrigado, Dr. José Ricardo Romão, especialista na área do direito penal, da prática processual penal, o mesmo com o Dr. Joaquim Romão Neto. Chegamos naquele momentinho que eu gosto muito, momento divino. Na sequência, o encerramento do nosso ADV Jus TV de hoje. Confira aí. Vinho Luí de Bosca Pinot Noir é um vinho tinto de cor rubi. O seu olfato é de cerejas com morangos e um toque floral, de menta e especiarias. Paladar de morangos em calda e geleia de frutas vermelhas com uma leve pimentinha. Uva Pinot Noir. Ele é produzido por Luí de Bosca, Mendoza, Argentina. Na sua harmonização vai muito bem com aves grelhadas ou assadas e uma ampla gama de pratos vegetarianos. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Legal, vinho sempre muito bom. Finalzinho do ADV Jus TV, agradeço pela sua companhia de sempre, ok? Prometo voltar breve com um programa inédito, evidentemente feito com todo carinho e profissionalismo para você. ADV Jus, tô ligado, ADV especial. Venha fazer parte você também. Fico por aqui, um forte abraço. Até o próximo. Programa ADV Jus. Oferecimento Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544.